Olá! Neste trabalho nós apresentaremos a modelagem de casos de uso do Sistema de Gerenciamento de Viagens Rodoviárias, proposto pela disciplina de Análise de Sistemas. Nosso grupo é composto pelos integrantes Gabriel Barros, eu, Hilda, João Paulo Alóquio, Júlia de Souza, Lincoln Bazzoni e Rafael Lacerda. A apresentação está dividida em duas partes. Primeiro nós apresentaremos os diagramas de casos de uso e logo em seguida nós apresentaremos a descrição de casos de uso dos processos de negócio do sistema. Eu sou o Lincoln e eu vou explicar o diagrama de caso de uso das CRUDs. Bom, nas CRUDs a gente tem dois agentes principais, que são o atendente de guichê e o gerente. Cada um deles é responsável por respectivas CRUDs. O atendente de guichê é responsável somente pela CRUD do passageiro. Já o gerente, pela dele próprio, da rota, do ônibus, da linha, do funcionário e do tipo de ônibus. E dentro dessas CRUDs, a gente tem a possibilidade de inserir, alterar, excluir e visualizar o tipo dela. E aqui nós temos um excelente exemplo de um atendente de guichê. Bom, nessa imagem podemos ver o diagrama de casos de uso, mais especificamente os casos de uso de relatório, onde o gerente e o funcionário podem gerar os relatórios de listagem de funcionários, relatório de listagem de passageiros, relatório de listagem de ônibus, relatório de passagens de viagem, relatório de viagens agendadas e relatório de listagem de linhas. Bom, meu nome é João Paulo. Eu vou explicar aqui um pouco sobre o diagrama dos casos de uso dos processos de negócio. Nós temos três processos de negócio no sistema, que estão representados em rosa: agendar a viagem, vender passagem e registrar a realização da viagem. A funcionalidade de visualização desses processos ficou separada, pois cada um deles é realizado por mais de um ator. O processo vender passagem sempre gera um comprovante de venda que será entregue ao cliente e está representado pelo include. Após a venda da passagem, temos a funcionalidade de alterar passagem vendida, que ocorre caso o cliente queira alterar alguma informação ou até mesmo cancelar a viagem. E é importante lembrar, observar que essa atualização tem um limite de tempo de 24 horas, ou seja, se for inferior a esse tempo, o sistema vai gerar uma multa para o cliente. O processo de realização da viagem consiste no motorista, após terminar o trajeto, realizar a finalização da viagem. Ele vai registrar o horário de chegada, as observações, se teve alguma intercorrência no caminho, fazer todo o processo de encerramento daquela rota. Olá, eu sou o Gabriel e agora a gente vai falar um pouco sobre o agendamento de viagem. Não é uma coisa muito importante, visto que é ele que é vendido em si para o cliente. É a viagem, é isso que ele está procurando. Diante disso, nós temos como ator o gerente da empresa, que vai justamente agendar a viagem, alterar, excluir e visualizar ela. A partir disso, esse processo também é realizado vários requisitos não funcionais e processos de negócio. Esses que se dividem em algumas pedaços. Quais seriam esses? Não pode existir duplicidade de day de viagem, não pode haver ônibus no mesmo dia, no mesmo horário, saindo para duas viagens diferentes. E além de tudo, não pode haver campos importantes vazios, necessitando então de um cuidado maior para a criação desse processo de vital importância para a empresa. Olá, eu sou a Júlia e vou estar falando com vocês sobre o fluxo de vendas de passagem, da descrição de casos de uso. A passagem ela é emitida de acordo com essa tela que nós encontramos aqui. Nessa tela nós devemos cadastrar o nome do passageiro, a origem da sua linha, para onde ele vai, a data da viagem, o motorista daquela viagem e o assento deste passageiro. Aqui nós temos todo o nosso fluxo de descrição do caso de uso, como acontece e o que é necessário fazer. Todo esse processo de venda de passagem inicia com o funcionário informando ao sistema qual é o destino do cliente, que nós podemos informar aqui, nesta parte da tela.
Após isso, ele verifica quais são as linhas que estão disponíveis para que o cliente possa escolher a sua poltrona e aí sim efetuar, né, esta viagem. É importante destacar também que assim que o sistema exibe os assentos disponíveis e o funcionário informa ao cliente, o funcionário necessita de descrever nesta passagem, neste campo aqui, o CPF do cliente. Após a realização do pagamento, a venda é confirmada e o sistema realiza a impressão deste comprovante de viagem. Além disso, nós temos os fluxos alternativos, que envolvem as regras de negócio desse sistema de gerenciamento de viagens. Se o sistema exibir os assentos e o cliente escolher um assento que já está ocupado, ele não pode escolher, né? Então, a nossa regra de negócio, que nós descrevemos aqui como regra de negócio 1, diz que se os assentos já estiverem ocupados, eles não estão habilitados para seleção. E se não houver mais poltronas disponíveis naquela viagem, o sistema deve informar que os assentos desta viagem estão ocupados e o caso de uso irá encerrar. Logo, o cliente deverá escolher uma outra viagem, né? Em um outro horário, por exemplo. Já a regra de negócio 2, o funcionário deve informar o CPF do cliente ao sistema. Caso o cliente não esteja cadastrado, deve-se cadastrar o cliente no sistema a partir da tela que será exibida. Caso o cliente esteja cadastrado, o fluxo normal de venda de passagem irá prosseguir. Meu nome é Hilda e eu vou apresentar a descrição de casos de uso do processo de realização de viagem. O fluxo principal desse processo se inicia quando o motorista se autentica no sistema. E aí o sistema ele vai realizar uma busca entre as viagens que estão cadastradas e ele vai procurar as viagens que estão relacionadas ao ID desse motorista que ainda não foram registradas ou que ainda estão no período de 2 horas de alteração. Dentre as viagens listadas, o motorista vai selecionar a viagem que ele deseja registrar ou alterar. O sistema vai exibir os campos de preenchimento ao motorista e o motorista vai preencher esses campos de acordo com as informações relativas à viagem, conforme está aqui apresentado nesse protótipo. O motorista ele vai salvar essas informações e vai submeter o formulário ao sistema. O sistema ele vai registrar o horário exato da submissão dessas informações e o caso de uso assim se encerra. Nós temos 3 fluxos alternativos para esse processo. O primeiro e o segundo fluxo dizem respeito ao passo 2 do fluxo principal, que é quando o sistema realiza uma busca pelas viagens que estão atribuídas ao ID do motorista autenticado ou pelas viagens que estão disponíveis para alteração. Se o sistema não encontrar nenhuma viagem que se enquadra nesses 2 casos, ele vai apresentar uma mensagem de erro e assim o caso de uso vai se encerrar. O terceiro fluxo alternativo, ele se relaciona com o passo 3 do fluxo principal. Assim que o motorista seleciona uma viagem para registrar, o sistema ele vai verificar se a data da realização dessa viagem é menor do que a data corrente. Se a data for maior, significa que essa viagem ainda não ocorreu. Então o sistema ele deve exibir uma mensagem informando esse motorista que não é possível registrar uma realização de viagem antes da data agendada. E aí o sistema vai retornar ao passo 2 do fluxo principal do referido caso de uso.